Esqueci de dar play de novo no trem. Pronto, agora tá gravando. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre matemática e relação de bike, como a gente conseguir chegar o mais perto possível da relação que a gente quer, tanto duas coroas passando para uma ou uma coroa passando para duas, certo? Por que disso? Bom, no final do vídeo eu vou explicar exatamente do porquê que eu vou montar a speed, continuar, né, ela com uma coroa, porém vou ter que modificar ela. Muito simples, mas eu só vou explicar no final do vídeo para poder a gente acelerar aqui, para quem tem interesse em aprender como calcular, como chegar lá, entendeu? Entender um pouquinho mais sobre dessa relação de cassete versus pé de vela e tudo mais. Bom, a speed que eu já estou pedalando, que eu montei, ela tem relação 1:11, certo? Atualmente ela usa um pé de vela de 42 dentes, vai ser passado para 48 dentes, e ela está usando um cassete 1140, certo? XTR de 11 velocidade. Uma speed de entrada, tipo uma Caloi Strada, por exemplo, ela usa um pé de vela compacto Claris 5034 e um cassete 1223, certo? Eu vi isso hoje na oficina, que elas usam 1223. Porém, a maioria das pessoas faz o upgrade de mudar o cassete para 1125 ou 1128, de 8 velocidades. Para quê? Para a bike subir um pouquinho melhor e para ela ter mais final. Baseando-me nessas condições que a pessoa faz o upgrade e tudo mais, eu resolvi então montar a relação da minha speed o mais próximo possível de uma relação Claris com um pé de vela compacto 5034 com cassete 1128 de 8 velocidades, certo? Esse cassete com esse range mais longo, 1128, perde muito na questão de escalonamento, porém é uma solução que as pessoas têm para grupos de entrada e eu vou pegar essa solução e vou aplicar na minha bike, certo? Você olhando aí na tela, você fala assim, poxa, mas não tem muito a ver, né, Daniel? Um 11 com cassete de mountain bike, rodar na speed e tal. Perceba através dessa imagem aqui quanto que os dois cassetes se parecem. Vou lá, vou tirar que está na tela e vou pôr isso daqui. O HG50, que é o cassete para speed, que ele é de 1128, e logo abaixo está aí o XTR11. Observe que as primeiras 8 COG, olha a semelhança deles. Então a gente tem o mesmo 11, o mesmo 13, o mesmo 15, o mesmo 17, o mesmo 19, o mesmo 21, o mesmo 24. E aí, no oitavo COG, a gente tem o 28, que seria maior, daria mais gap no cassete de 8. E eu tenho 27 no XTR. Parou aí, acabou o cassete de speed, e aí eu continuo com 31, 35 e 40, certo? Agora, vamos passar isso para uma outra imagem aqui para mostrar para vocês a relação que isso vai dar na bike, a relação final, né? Lembrando que para você conseguir descobrir a relação de voltas da roda traseira versus volta do pé de vela, você faz o quê? Pega o valor da coroa, divide pelo valor do COG. Aí você vai ter quantas voltas você dá no pé de vela para girar a roda traseira da bike, certo? Pular para a próxima imagem. Vamos lá então. E cadê a outra? Tá aqui. Bom, o que acontece? Do lado esquerdo nosso aí da tela, vocês observam que eu tenho uma coluna da coroa 50, uma coluna da coroa 34, e à direita a gente tem uma coluna da coroa 48, dividida pelo cassete inteiro, certo? Então aqui, 50 dividido por 11, a gente tem uma final de 4.5, né? 4.54. Ou seja, para cada uma volta no pé de vela, você tem 4.54 voltas da roda traseira da bike. Se você comparar isso com a relação que eu quero montar, você vai perceber que eu perco nessa relação menos de 2%, se eu não me engano, certo? Então, de final, dá mais ou menos 2% por aí. Por quê? Como eu vou estar usando uma coroa 2 dentinhos menor, certo?
Então lá, 50 dividido por 11, eu vou estar usando 48 dividido por 11, eu vou ter uma final de 4,36. Ou seja, para cada volta que eu vou dar, vai dar 4,36 voltas a roda traseira. Tem então aqui uma diferença de 0,18 voltas da roda traseira, entendeu? Para uma relação para outra. Gente, 0,18 voltas, né? Ou seja, 18% da volta inteira da roda, não chega nem um quinto da volta de diferença para outra relação. E aí, se a gente for vendo todo o escalonamento, então lá, peguei os 50 por 13, 50 por 15, 50 por 17 e tudo mais, agora eu vou apagar as relações que são muito semelhantes entre a coroa 50 e a coroa 34, certo? Então assim, eu vou tirar os números que são muito próximos para a gente ver o que sobra, beleza? Então vou lá, vou pegar aqui uma ferramenta, aqui, um pincel mesmo, para poder apagar aqui os números. E eu vou colocar aqui na cor branca, que eu acho que fica mais fácil de a gente ver. Vamos lá então, ó. 50-11 é a relação mais pesada que eu tenho com a coroa 50. E 34-11 é a relação mais pesada que eu tenho com a coroa 34. Certo? Beleza. Mas se você observar aqui, ó, 3.09, espera aí que eu quero fazer de um jeito aqui para poder dar para mim editar. Só um segundo. Vamos lá. Beleza, agora dá certo. Bom, se a gente pegar aqui, ó, 3.09, tem alguma relação muito próxima a 3.09 na coroa de 50? Eu não achei. Mas na de 13, ó, na relação 34 dividido por 13, eu tenho 2.60. 2.60 está muito próximo de 2.63. Então eu vou apagar essa relação. Beleza. 2.26 está muito próximo de 2.38, mas por enquanto ainda eu não vou apagar. 34 dividido por 17 tem o 2, está muito próximo de 50 dividido por 24, então eu vou apagar, certo? Apaguei essa. 50 dividido por 28 é o mesmo do que 34 dividido por 19, então eu vou apagar mais uma, certo? Que ficou bem igual. Bom, da agora por diante aqui, as relações estão da 34 por 21, 34 por 24, estão todas mais leves. Eu tenho 3 marchas mais leves após o 28 na coroa de 50. Então eu vou deixar quieto. Voltando lá para cima. Não sei se vocês vão perceber, vai entender comigo aqui, que o 34 dividido por 15 ele dá 2.26. 2.26 está relativamente próximo de 2.38. Então assim, eu vou perder 2, 3%, mas eu tenho duas marchas muito semelhantes. Então eu creio que por ela ser muito semelhante, eu posso eliminar uma das duas. Então eu vou eliminar aqui a 34,15, certo? E aí me sobrou a 34 por 11, que dá 3.09. E o que a gente tem de muito próximo de 3.09? O 50,17, que é 2.94. Então eu vou apagar também o 34,11, que ele se repete em 2.94. Eu tenho 0.1, certo? Voltas das rodas de diferença entre os outros em 3 voltas, então é muito próximo. O que me sobrou? Me sobrou uma relação de 11 velocidade. Observe então aqui, que depois que chegou aqui no 50-28, que é a mais leve que eu consigo, com a coroa 50 e COG 28, passou para o quê? 34-21, certo? 34-24, 34-28. Vou fazer diferente agora. Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar uma ferramenta de seleção que eu vou colocar uma sobre a outra, que eu acho que dá mais fácil para a gente entender, ó. Para vocês terem uma noção mais ou menos de como ficou. Fechou? Deu para sacar? Agora vamos comparar a relação da esquerda de duas coroas com a relação da direita de uma coroa que eu pretendo montar. Certo? Para isso eu vou pegar uma ferramenta aqui com a corzinha um pouco... Não, vou pegar uma cor mais vibrante aqui para a gente ver a relação mais fácil, assim, né? Vou jogar um para outro. Bom, vamos lá. O 50-54 está bem próximo, aliás, 50-54, 50 por 11
está bem próximo do meu 4811. Perdendo um pouco na final, mas é aquela diferença dos dois dentinhos. 5013, mesma coisa, 4813, a relação daqueles dois dentinhos. Isso vai se repetindo, ó, olha lá, para você ver, ó, 5015, 5017, 4817, entendeu? Então você imagina que em 50 dentes, entendeu? Eu tô perdendo 2 de uma relação para outra, 2 na final, ok? E vai repetindo isso, ó, até 24 é igual. Então aqui a gente tem todas essas daqui, são praticamente iguais, certo? Não vou ter problemas de gap, de escalonamento, porque vai estar muito parecida com uma speed de entrada. Chegou no 5028, nossa, olha como ficou muito mais próximo ainda. 5028 e 4827 deu 0,1 volta de diferença. Então assim, tá super próximo. 3421 para 4831 deu 1.1, né? Mais pesado, isso mesmo, mais pesado do lado com a coroa 34. Então quer dizer, aí na 48 já começou a ficar mais leve numa relação que eu preciso justamente para subir, né? Então aqui a gente tem aqui do lado direito muito pouquinho mais leve. Então eu chego até a desconsiderar. 34,24 por 48,35 dá uma diferença de 0,04. Muito próximo ainda. E o 34,28 bateu em 48,40, que deu 1.1, 1.21, ou seja, 0,01 de diferença. Para quem sacou um pouco de matemática e viu que as relações ficaram praticamente idênticas. As relações, certo? Sem repetições pelo fato de duas coroas. Beleza? Daniel, mas para que tudo isso, tal? Por quê? Porque eu queria escolher a coroa perfeita para trocar a coroa do meu pé de vela, que hoje ele é um pé de vela de gravel, então ele tem 42, então eu vou passar ele para 48, e aí eu fico com uma relação ótima para um cara que está começando no mundo de road bike, só com um câmbio traseiro e boa. Por que de tudo isso? Agora vai a explicação para vocês por que de tudo isso. Um câmbio traseiro, padrão SRAM, que é o padrão dos meus STI 211, um câmbio traseiro custa R$500, certo? Para eu poder usar duas coroas, eu tenho duas coroas, eu tenho um câmbio dianteiro, eu tenho um STI, minha esposa está falando que ela tem, que é 3 coroas, que tem ela também. Então assim, eu tenho o STI da esquerda ali, que é para as duas coroas, e eu tenho o STI da direita, que é o de 11, que é para as 11 relação. Para eu poder usar minha relação duas coroas e 28 lá no cassete, que seria o perfeito, escalonamento 11, 12, 13, 14, 15 e tal, eu vou precisar de desembolsar R$500 para comprar um câmbio que é ideal para rodar com speed, porque meu câmbio atual ele é feito para ser usado só com uma coroa. Ele é feito para ser usado em gravel, porque ele é um câmbio Apex, né? Que é um câmbio para trabalhar sozinho. Quando você coloca duas coroas nele, na hora que você regula para a coroa grande, a coroa pequena bagunça tudo. Quando você regula para a coroa pequena, a grande não funciona, corre risco de quebra. Então, por conta disso, por conta que custa R$500 para poder trocar o câmbio, comprar um SRAM Force na China, e ainda eu teria o trabalho de tentar vender meu câmbio, ou comprar uma alavanca e montar uma outra relação de 11 para depois tentar vender, que seria muito mais caro para mim. Eu decidi então comprar uma coroa única que custa R$110 para meu pé de vela, isso trazendo da China, a coroa Decas, de 48T. Por quê? Que com isso eu evito a troca do câmbio, então de 500 para 100 é R$400 de economia, e eu vou deixar a minha bike com um visual muito diferente das outras roads. Vou perder de final? Já perderia de qualquer jeito, entendeu? Nem se eu tivesse uma coroa 60, porque eu não tenho perna para acompanhar a galera que anda de road bike, de speed. Porém, ela vai ficar mais viável, entendeu? Mais gostosa de pedalar, certo? A coroa de 42 com o cassete 1140 que já tá nela, tá funcionando perfeito, é top, é show. Porém, certo?
falta muito de final. Sobra para subir na pista, mas de final falta muito. Eu cheguei até a usar ela, 42, com o cassete 1128, que ficou maneiríssimo. Só que o cassete 1128 também não fica tão legal para trabalhar com o câmbio Apex, porque ele é um câmbio que ele tende a movimentar muito o queijo e tudo mais, então ele assim, não é que desregula. Ele precisa de cassete com grande escalonamento, sabe, de pulos, entendeu? Para poder funcionar bonitinho. Ele foi feito para isso. Bom, galera, espero que essa matemática biruta que eu mostrei para vocês ensinou vocês a entender. Você pode fazer esse processo inverso. Olha, eu tenho a coroa 34, cassete 10, 50, e eu quero descobrir quais relação que vai dar e qual coroa dupla daria certo para fazer igual. Você pode fazer isso também, certo? E, bom, fica aí de exemplo. Grande abraço a todos vocês. Para quem já tem também um sistema de múltiplo coroa e quer saber se para poder usar de uma coroa, qual coroa ele precisaria, esse é o melhor jeito de fazer, que aí você vai começar a analisar, olha, eu uso muita coroa maior com tal COG, aí eu uso a menor com tal COG. Aí você pega esses máximas e depois você descobre um escalonamento legal no meio. Fui, grande abraço a todos, valeu! Não esquece de deixar teu like aí.